tudo bem com você? Bem-vindo aqui mais uma reflexão nesse canal. E nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre o nosso sentimento, a nossa frustração quando as coisas não saem do jeito que a gente gostaria. Isso já aconteceu com você? Deixa aí nos comentários, de repente, alguma situação, alguma coisa que tá te incomodando, tá te inquietando no momento. Às vezes não é só aquela situação do dia a dia, às vezes é a nossa vida, né? Alguma coisa que tá nos incomodando, que não tá saindo do jeito que a gente gostaria. Acredito que você já deva ter passado por isso ou está passando por isso. Isso é uma coisa que acontece com todo mundo, né? Essa frustração, ou seja, no dia a dia, como eu disse. Hoje mesmo eu quero dar um exemplo para vocês de uma coisa tão simples, mas que pode afetar a nossa vida, nosso estado, nosso ânimo, nossas emoções. Às vezes até afeta ali como as coisas vão se dar no nosso dia. Eu saí para buscar minha filha para a escola e no meio do caminho eu me dei conta que eu não tinha pego a minha bolsa, eu só peguei o celular, porque hoje em dia a gente só precisa do celular mesmo para tudo praticamente, né? Já tá documento, tudo ali, o que a gente precisa. E eu tinha esquecido na bolsa a carteirinha da minha filha, né, de identificação ali, aquela autorização para pegar lá na escola. Como recém começaram as aulas, agora é muito importante, né, que cada pai leve a carteirinha para os monitores reconhecerem a autorização ali, né, para poder pegar a criança. E durante o ano, às vezes, se abre uma exceção, já vai conhecendo os pais, e se abre uma exceção, mas está recém começando o ano, muitos pais novos, e se abrir uma exceção para um, vai ter que abrir para todos. Então, a carteirinha era fundamental para eu buscar minha filha. E se a gente não leva a carteirinha, esquece da carteirinha, tem que ir até a secretaria, que é, né, tem que fazer a volta ali no quarteirão, é meio longe para caminhar, já demora, e é aquela pressa. Enfim, então aquilo ali já tirou um pouco a minha paz, mas eu pensei, opa, peraí, né? Não saiu do jeito que eu gostaria, mas deixa eu reorganizar aqui as minhas emoções para não fazer disso um estresse, porque às vezes é uma pequena coisa, uma coisa que a gente esquece, ou não sai do jeito que a gente gostaria. Aqui eu dei um exemplo bem simples, mas que pode parecer simples, pode ser pequeno, mas muitas vezes ocorre por causa do nosso estresse, por causa da nossa frustração, coisas até maiores, como, por exemplo, hoje também, ali no meio daquele tumulto de gente buscando os filhos, eu presenciei uma cena de duas pessoas brigando ali no trânsito, né? Acho que uma, até não fiquei para olhar, porque eu pensei assim, eu vou sair dessa confusão, né? Mas acho que uma desceu do carro, eu não sei exatamente o que aconteceu, mas estavam estressados, né? E aí daqui a pouco a pessoa saiu atrasada ou já tá com a cabeça cheia de outros compromissos. Enfim, aqui é um exemplo de como, se a gente não cuidar essas nossas frustrações, das coisas não saírem exatamente como a gente gostaria, às vezes essas coisas no dia a dia que fogem do nosso controle, se a gente não cuidar os nossos sentimentos, como muitas vezes isso ocasiona coisas maiores, né? Daqui a pouco, se essas pessoas brigaram ali no trânsito, é um estresse, né? Se tem uma agressão física, já tem boletim de ocorrência, um monte de coisa desnecessária. Tudo porque a gente, às vezes, não reorganiza as nossas emoções do momento, daquela frustração do momento. Isso nas situações do dia a dia, mas na nossa vida também, né? De repente você aí está me escutando e você está passando assim por uma fase na sua vida que você não gostaria. Pensa assim, puxa, mas está demorando tal situação aqui acontecer, uma promoção do trabalho de repente, ou a conclusão aí da faculdade, enfim, né? São tantas coisas na vida da gente, às vezes que a gente projeta, que a gente planeja, que a gente almeja alcançar, e as coisas demoram, porque tudo é um processo. Ou quem sabe até um plano, né? Uma promessa que Deus tenha na sua vida,
né? Porque quando a gente tem aquela intimidade com o Senhor, a gente sente no nosso interior as promessas de Deus para nós, né? A gente pode até ficar confuso num primeiro momento, pensando, ai, será que isso é da nossa cabeça? Ou realmente Deus está falando comigo? Mas no decorrer, várias coisas se confirmam quando é o plano de Deus para nós, de repente, de uma promessa, né? Quem sabe uma promessa de um relacionamento, a promessa aí de um filho, voltando para os caminhos do Senhor, promessa de saúde, todas essas coisas maravilhosas que a gente sonha, né? Porque a gente sabe que nesse mundo a gente não vai ter uma vida assim perfeita, né? O objetivo de nosso, né, como cristãos, não é ter uma vida perfeita aqui nesse mundo, a gente sabe disso. Mas a gente quer e sonha viver coisas boas aqui também, né? Planos, projetos de Deus para nós. E Deus também sonha com isso na nossa vida. Só que quando a gente recebe aquela promessa do Senhor, a gente fica naquela expectativa, né? Achando que vai ser rápido. E a Bíblia mesmo mostra histórias de pessoas, personagens da Bíblia, Davi foi um, tantos outros, José, que eles viveram um processo. Eles receberam aquela promessa do Senhor na vida deles, mas a promessa não se cumpriu assim instantaneamente. Foi um processo na vida deles. Demorou anos até se cumprir aquela promessa. E eu quero para nós, para a gente fazer essa reflexão em relação a nossas frustrações com a espera, com as coisas não saírem do jeito que a gente gostaria, com a demora, né, entre aspas, de talvez uma promessa de Deus para nós. Eu achei muito interessante que eu estava lendo no livro de Lucas aquela história clássica, né, da Virgem Maria. Até se você está me escutando, não frequenta nenhuma religião, você com certeza já ouviu falar, todos, inclusive ateus, todos já ouviram falar da famosa Virgem Maria, a mãe de Jesus. E eu fiquei pensando, né? Às vezes a gente pensa nessa mulher e nessa menina, era uma menina praticamente, né? Era nova. Quando ela foi visitada pelo anjo, a gente pensa, eu pelo menos pensava nessa história assim, simplesmente esse milagre, né? Não simplesmente, que palavra mal colocada, porque não foi nada simples o que aconteceu, esse grande milagre aí, né? Delas ficar grávida sem ter relação sexual. Ela ser agraciada por Deus para gerir o Filho de Deus, o próprio Jesus, o Cristo escolhido. Mas a gente olha às vezes com esse viés a história, né, dessa mulher. Mas eu fiquei pensando, outro aspecto da história, eu fiquei pensando na submissão dela à vontade de Deus. Quem sabe, então aqui eu tô só supondo dentro dessa história e tentando fazer um link com essa nossa reflexão em relação à espera, às frustrações aí, das coisas não saírem como a gente gostaria. Eu tô supondo aqui, quem sabe, né, essa mulher, ela estava sonhando aí com casamento, ela já era noiva de José. Quem sabe ela poderia, ao invés de ter recebido essa notícia de maneira tão feliz e de se colocar como serva de Deus, né? Ela fala assim, olha, seja feita o que tu quiser de mim, né? Seja feita a tua vontade na minha vida. Imagina se ela fosse uma pessoa assim ansiosa, ela poderia dizer assim, olha, eu não quero que as coisas aconteçam desse jeito. O que vão pensar de mim? Vai ser uma bagunça. Já vou começar a minha vida grávida, tendo que dar explicações, eu nem casada sou. Não é desse jeito que eu quero. Então, eu acho que é uma tendência muito grande na nossa sociedade essa questão aí, né, da ansiedade, da gente querer ter o controle das coisas da nossa vida. E a gente precisa lutar um pouco em relação a isso na nossa vida. E também pensar nessa mulher que se submeteu, porque naquela época era um verdadeiro escândalo, né? A pessoa, imagina uma mulher engravidar sem estar casada. Era um motivo de morte, de apedrejamento, né, das mulheres, por muito menos as mulheres eram apedrejadas. Então,
eu fiquei impressionada com a postura de Maria, da submissão. Nós vamos ler aqui no livro de Lucas, no capítulo 1, o versículo 34. Depois de Maria receber essa visita do anjo, né, e o anjo anunciar para ela, ó, não tenha medo, você foi agraciada por Deus, lá no versículo 30, você ficará grávida. Ela fala assim, olha o que ela perguntou ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? Aí o anjo explicou para ela, né, que o Espírito Santo virá sobre você e tal. Você pode ler na íntegra o capítulo 1, a partir do versículo 26, conta toda essa história. E aí ele fala assim, o anjo, ó, pois nada é impossível para Deus. E olha só o que Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, naquele mesmo momento da visitação do anjo na vida de Maria, ela já teve esse coração, ela não relutou com a vontade de Deus. Quem sabe no íntimo dela, ela pensou nesse cenário, né? Poxa, mas eu vou ficar grávida, como é que vai ser? Ela estava com essa dúvida em relação, como é que eu vou ficar grávida se eu sou virgem, né? Ela estava com essa pergunta na cabeça. E o anjo respondeu que ela ia ficar grávida do Espírito Santo, que ela não ia ser uma gravidez natural, com uma relação, né, com o homem, mas que ela ia ficar grávida de forma sobrenatural. Mas aí, depois de entender esse processo, talvez ela possa ter pensado assim, poxa, mas como é que eu vou explicar para as pessoas? Mas ela não deu voz para esse pensamento. Se ela pensou isso, ela descartou de pronto, né? Ela não, se Deus está me fazendo essa promessa, Deus vai resolver a situação, Deus vai encaminhar tudo, Deus proverá, Deus vai dirigir a minha vida. Ela quietou a alma dela, né? E ela se submeteu, porque essa parte aqui, do versículo 38, a resposta dela é maravilhosa. E assim, para mim, na minha vida, particularmente, quando eu pensei nesse trecho da história, com esse viés, eu pensei assim, que desafiante, porque eu reconheço que muitas vezes eu quero tomar o controle da minha vida, eu não quero ficar nos bastidores da vontade de Deus na minha vida, eu muitas vezes reluto, muitas vezes eu quero ser o meu próprio Deus, né? Porque quando a gente diz assim, ó, eu amo a Deus, eu me submeto à vontade de Deus, a gente fala, né? Às vezes da boca para fora. Mas a verdade é que às vezes a gente quer tomar as rédeas da nossa vida. A gente quer ter o controle, né? E é um falso controle, porque o que a gente controla? A gente não controla nada, a gente não controla nem a nossa vida, nem o dia da nossa morte. Então a gente precisa ter um olhar muito sincero, né? Quando a gente se diz assim, olha, eu creio em Deus, eu aceito Jesus Cristo na minha vida, eu me submeto a Deus, a gente tem que ter essa clareza, né? De pensar assim, a gente vai se submeter de verdade, a gente vai confiar nos processos de Deus para nós, a gente vai confiar na direção de Deus para nossa vida. Se Deus nos pedir algo, né? Talvez algo que seja desafiante, a gente vai crer que Deus vai prover, né? Se foi Deus quem pediu, ou se Deus nos colocou numa situação, quem sabe, abriu uma porta de emprego, quem sabe, eu tô dando um exemplo aqui. Abriu uma porta de emprego para você e você se sente incapaz de dar conta daquele trabalho, Deus proverá, Deus vai lhe capacitar. Deus vai à sua frente. A gente precisa ter isso em mente, porque isso é o viver o cristianismo, viver a vontade de Deus, viver a comunhão com Deus, né? Ser dependente de Deus na nossa vida. Ter uma relação com Deus, porque a relação com Deus não é só quando a gente vai ali, ora, aquele momento, né, sagrado ali, ou à igreja, não. É no dia a dia a gente ter a confiança, o relacionamento com Deus, né? Se entregar, se submeter à vontade dele. Eu tô falando aqui, mas eu sei que, olha, é algo que a gente tem que trazer a consciência e exercitar todos os dias da nossa vida. Não é fácil para mim também.
Mas essas histórias, esses relatos que estão na Bíblia, eles servem para nos inspirar, eles servem para nos encorajar a pensar assim, que incrível que foi, né? Essa mulher com tão pouca experiência, mas se submeter tão rápido assim à vontade de Deus. Essa tarefa, né, que para a época era um desafio tremendo, né? A mulher tinha um peso social, moral muito grande em cima da mulher. Então, não era pouca coisa que Deus estava pedindo para Maria, né? Uma confiança, uma entrega. E ela levou muito bem, porque olha o que ela respondeu: eu sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então, que a gente possa ter esse mesmo coração de submissão a Deus, independente se parece que está demorando, parece que as coisas saíram do controle. E realmente, às vezes, Deus nos leva a situações que saem mesmo do controle, né? Às vezes, Deus nos leva a aprender que a gente não tem o controle de nada. Então, olha, abrace o processo, se entregue ao processo de Deus na sua vida, confie que Deus está cuidando de você, por mais que demore. As coisas não são no tempo que a gente determina, no tempo que a gente, né, escreve, não. Deus é que sabe tudo na nossa vida. Deus é que sabe o momento certo para cada coisa. Só basta a gente se entregar a Ele completamente, né, de coração, ter essa entrega, essa submissão, essa dependência de Deus na nossa vida. Então é essa reflexão que eu queria deixar para nós, para a gente pensar. Te encorajo aí a pegar de novo esse trecho de Lucas no capítulo 1, a partir do versículo 26, que conta todo esse relato. Te encorajo a ler na sua Bíblia. Se você não tem Bíblia, eu deixo na descrição do vídeo links de Bíblias para você adquirir. Te encorajo a estudar a Bíblia, porque às vezes a gente tem visto aí pessoas falarem, né, que é um livro ultrapassado, retrógrado. Não é. Nós necessitamos e carecemos muito aí de aprender com os relatos da Bíblia, com as pessoas importantes aí na história de Deus que marcaram, né, a nossa vida cristã. Todas essas pessoas nos antecederam e marcaram a nossa vida cristã. Marcaram o que a gente acredita hoje, né? A gente precisa se alimentar da palavra do Senhor, precisa meditar nas escrituras, precisa se inspirar nesses exemplos. Então eu deixo aí também esses links. Abraço e até o próximo vídeo.